Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui nessa sala com vocês e falar desse tema que eu escolhi para pesquisar. Vocês já viram aí que eu sou padre, não é? Sou padre e professor. Sou padre há 17 anos e professor há 23. E uma alegria escutar o professor André com um tema aparentemente distante do meu, mas não. Lembrava do místico jesuíta, filósofo Teilhard de Chardin, que falava, né, que nós somos nós e nossas circunstâncias. Eu também encontro essa realidade aqui em Roraima e fui motivado a pesquisar sobre o lúdico no ensino da filosofia pelo tipo de professor que eu sou e sou visto. Eu não sou um padre famoso, mas aqui em Roraima eu sou visto como o cover oficial do Roberto Carlos. E realizo uns eventos aqui no Teatro Municipal, lota o teatro, um tributo ao Roberto Carlos todos os anos, várias apresentações. E na sala de aula eu uso muita música, sobretudo. Eu gosto de cantar com os meus alunos em fragmentos. Também já fui professor de literatura e tal. E encontrei um trabalho sobre o jogo dos filósofos, um professor do Rio de Janeiro. São muitas emoções, muitas emoções. E o jogo dos filósofos, dos professores do Rio de Janeiro, achei interessante. E resolvi aprofundar sobre esse tema, né? O meu tema inicial não era esse, era o ensino de filosofia através de jogos, mas com a orientação do professor, que está me orientando, ampliamos, né, para esse tema. O que é lúdico no ensino de filosofia? O meu objetivo é esse, investigar, pesquisar o que de fato pode ser ludicamente exercido com muito proveito, com um resultado satisfatório na condução de uma aula, um despertar de pensamento, desenvolvimento de interesses, práticas humanizantes, como eu já falei aqui, de colaboratividade, de entendimento, de obediência de regras no sentido ético-moral, né? E utilizando dessas metodologias que aparentemente são dissonantes do conteúdo tão sério, tão clássico, tão antigo, tão textual da filosofia, que eu adoro. Gosto de texto, eu gosto de texto, mas ao mesmo tempo também como estudar todo esse acervo escrito, né, documental, aplicado ao universo dessa juventude, que é uma juventude estética, uma juventude desinteressada do ponto de vista da filosofia, que tem uma visão econômica das disciplinas. O que vai servir para o meu vestibular, eu valorizo. O que vai servir para a minha profissão, eu valorizo. O que vai me impulsionar para um concurso, eu valorizo. Dispenso tempo, interesse e tal. E vejo que isso, uma visão utilitarista, mercantil, econômica das áreas de conhecimento. E tive contato com algumas literaturas interessantes. O autor que vai fundamentar basicamente a minha pesquisa é Huizinga, que uma abordagem interessantíssima a respeito do que é o ser humano, que classicamente é entendido como Homo sapiens, o homem pensante, o homem inteligente, o homem da razão, e também o Homo ludens, o homem da prática, da praxis, do fazer, do realizar coisa, do trabalho e tal. E ele fala que talvez precisemos dispensar tempo, atenção, estudo a uma outra realidade que pode nos aproximar muito mais de um conceito mais ampliado ou acertado do que é o ser humano, que é o Homo ludens. O homem que é capaz de arte, o homem que é capaz de poesia, o homem que é capaz de brincar, de jogar, porque tudo é um jogo na vida. A vida é um eterno jogo, é um jogar com regras, e alguma coisa está em jogo em cada jogo que nós praticamos e nos envolvemos. E, nesse sentido, trazer esse conteúdo filosófico, autores, modos de pensar, como dizia aqui o professor André, posicionamentos políticos, ideológicos, para essa juventude que,
impulsionado até por esse combustível negativo da polarização, tem interesse. Pode ser despertada para um interesse em uma discussão até acalorada das diferenças. Interessante. Então, de uma maneira mais esportiva e responsável, eu diria assim, não faço das minhas aulas um torpor satisfatório, uma anarquia brincalhona, não, mas uma metodologia mais leve e ambiciosa, no sentido de jamais deixar de lado o que tem que ser estudado, refletido dos filósofos, dos textos, como a gente fala, não dá para abrir mão de textos, e a partir dessa estratégia, como diz o Silvio Galo, né, nas suas etapas para a compreensão de algo, né? O lúdico, o jogo, a brincadeira, a esportividade como um instrumento de sensibilização desse novo aluno. Quando eu comecei a dar aula em 1994, era outro tipo de sala de aula, era outro tipo de aluno. Fiquei um tempo distante para fazer a minha teologia. Quando voltei, já me encontrei num contexto totalmente diferente, tecnológico, e mais preguiçoso e desinteressado para coisas mais prolongadas, né? Esse imediatismo do fazer, do pensar, do alcançar que essa nova juventude aí tem. Então, vários problemas e soluções, né, que eu me debruço em pesquisando sobre isso, né? A atividade lúdica por si só gera aprendizado? Não. Me parece que não, mas é um instrumento privilegiado, extraordinário para despertar, sensibilizar interesse. Ou de fato leva, só o lúdico em si. O que é lúdico, o que não é lúdico, desde a partir do mito, né, que é uma coisa mais basilar, uma abordagem mais basilar da filosofia, mas que tem tantas alegorias interessantíssimas, mitológicas, helênicas, que despertam o interesse desses alunos, né? Como aulas tão interessantes, o mito da caverna, o anel de Giges e tantas coisas interessantes que os alunos se debruçaram, se interessaram, discutiram, se envolveram. E a partir desta abordagem, né, eu me deparei com o que de fato justifica, que justificaria essa minha pesquisa, né? A incorporação da ludicidade no ensino de filosofia, de uma maneira mais sistematizada, mais pesquisada, mais embasada por autores, pensadores como Huizinga, próprio Piaget, Silvio Galo, uma empreitada significativa de pesquisa, de abordagens, de extração de dados desse tipo de autor, de abordagem. Essa justificativa visa destacar a importância que subjaz, digamos assim, para a realização dessa pesquisa a respeito de um tema que aparentemente é tão desavizinhado, digamos, da filosofia. Porque eu também já dei aula de língua portuguesa e música, literatura, filme é tão mais presente em outras disciplinas. Parece que no universo das artes de conhecimento, a brincadeira, o lúdico, não é difícil de se encontrar na filosofia, por serem temas como nós já sabemos, né? E vejo que sim, que é possível a gente aprofundar, contribuir nessa reflexão a respeito de novas estratégias de abordagem por ensino de filosofia. O problema que eu encontro, certamente vocês também, como professor de filosofia, é exatamente esse. A filosofia é sempre vista de uma maneira menor pelos nossos alunos. A estatura que eles dão para essa área de conhecimento é muito pequena. E isso me incomoda muito, porque eu quero ser professor de filosofia. Como eu falei para vocês, eu já dei aula de língua portuguesa, mas eu não quero ser professor de filosofia. E vejo que a filosofia é um braço da nossa vida, um setor da nossa vida que os alunos, se forem instigados, se interessam, discutem, se envolvem. É uma disciplina rodeada de preconceitos. Pelo menos os meus alunos reagem assim, de filosofia, torcem a cara, né? Quando sabem que eu sou padre, pior ainda.
Aí depois eles descobrem que eu não sou aquele padre europeu que chegou aqui em Roraima, né, para desbravar o seu sistema de desobriga essa realidade religiosa dos povos da Amazônia. Não, eu sou amazonense, eu nasci em Manaus, aqui do lado. E quando fiz filosofia, estudei brevemente, né, uma pincelada daquilo, da filosofia da realidade indígena, mitos indígenas, maneira de pensar indígena, teologia indígena. Então, a ponto de eles questionarem, mas professor, o senhor acredita mesmo em Deus? Claro que eu acredito. Mas a minha maneira de abordar Deus, na hora da sala de aula, ela fica um pouco suspensa nesse sentido. Vamos filosofar. Vamos pensar. Então, como superar esse histórico tão negativo da filosofia no universo imaginário dos nossos alunos? Como superar os preconceitos que geram desinteresse da parte do alunado, né? Como superar os medos que eles sentem dessa disciplina, um tipo de medo, um pouco de indiferença, ou indiferença, como eu falei, e que não permitem aos alunos e também professores de se aproximar dessa disciplina com corações e mentes abertos para esta área de conhecimento e novas práticas de ensino em sala de aula que possam facilitar o acesso imaginário, intelectivo, afetivo dos nossos alunos por essa a área do conhecimento. O lúdico, o jogo, a brincadeira podem, sim, contribuir com esta demanda. Até mesmo naquilo que é um interesse pessoal meu. Não só gerar interesse, mas como eu discutia e comentava com o professor André, descobri que a partir desses jogos responsavelmente conduzidos, brincadeiras responsavelmente conduzidas, a partir de normas, de regras, de coparticipação, colaboratividade, diversidade de funções, gere um pensamento colaborativo humanizante, que possa despertar interesse não só intelectual, mas também gerar uma prática humanizante, uma prática filosófica, digamos assim, a respeito da vida, desses tipos de valores e virtude. Eu tenho um interesse de eu mesmo me desenvolver como um professor mais responsavelmente lúdico, esportivo, para colaborar com a minha disciplina, né, e torná-la no hall de todas as disciplinas, uma disciplina importante, tanto quanto outra disciplina qualquer. Então, a incorporação da ludicidade na nossa área de conhecimento e filosofia, não que não tenha iniciativas, mas eu vejo que tem, por ter pouco, existe um certo ineditismo. Tem tantas coisas, mas comparado com outras disciplinas, ainda são muito tímidas. Pelo menos aqui na região norte, eu percebo muito isso. Então, a filosofia é altamente desafiante para os alunos que têm interesses tão afetivos, intelectivos, econômicos, como eu falei, em outras disciplinas. Mas a filosofia é abordada com esse tipo de instrumento, de recursos, de estratégia, gera um tipo de pensamento crítico dos alunos a respeito deles mesmos, dos seus colegas, da sociedade, da escola, da própria família, né? E essa dimensão relacional entre nós, que envolve tantas maneiras de jogar com a realidade do outro, já está tudo pronto, digamos assim, entre aspas, né, para que as estratégias lúdicas, jogativas, desculpa o neologismo, de jogos e essas atividades, música, filmes, mesmo literatura, um fermento a mais, digamos assim, para que possa gerar uma transformação do contexto e da pessoa, né? Não que o lúdico vai ser o elemento em si que vai gerar mudança de vida, mas é um tipo de fermento na massa, né, do discurso, dos conteúdos, que vai propiciar uma praxis, né, tanto filosófica, pensante, como humanizante, comportamental, moral e incidente
na própria realidade do aluno que se envolve, incidente no que diz a respeito ao outro, que joga junto, que participa junto, que canta junto, que realiza essa atividade lúdica junto, como no universo para além da sala de aula, a própria escola, que isso gera, sim, um tipo de pensamento crítico a respeito da escola, da disciplina interessante. E do mundo, por que não dizer? Né, que isso vai, sim, refletir na prática desse aluno quando ele não for mais adolescente. Quando ele entrar no mundo adulto, quando ele fizer um discernimento vocacional para a sua profissão, para a sua vida, e esse lúdico que não desaparece da maneira de pensar, de sentir e de realizar, e que se sedimenta como o fermento que vai continuar gerando todo comportamento e pensamento mais positivo na vida da pessoa, agora no mundo adulto, no mundo produtivo, no mundo colaborativo com a sociedade como um todo, na sociedade como um todo, né? Então, o meu objetivo, né, os objetivos que eu posso dizer que temos nessa pesquisa é gerar uma contribuição na busca de uma resposta, uma relevância dessa área de conhecimento, que é incrível, fascinante, que eu adoro, que eu gosto de ler, pesquisar. Professor Mauro, 5 minutinhos. Sim, senhor. Sim, senhor. Obrigado. Então, o objetivo é esse, né? Uma busca de interação, fomentar uma reflexão a respeito do conceito da prática do lúdico no ensino da nossa disciplina, considerando a persona final, né? No caso, o que dá sentido à escola, o aluno, né? Gerar interesse neles, desenvolvimento intelectual, social, humano, afetivo, né? Que é tão necessário nesse mundo tão, como é que eu poderia dizer, agressivo. Se não existe uma agressividade física na sala de aula, eu vejo muita agressividade oral na maneira de abordar, de criticar, de confrontar a fala do outro. Isso é questionante, isso me gera um tipo de angústia, né? Então, que sensibilize esse sujeito, né, a respeito dessa disciplina, que não só porque é antiga, mas é porque é parte constitutiva do ser humano. Pensar, elaborar pensamento, elaborar ideias, elaborar correntes de pensamento. Viver é filosofar, viver é jogar o tempo todo. Viver é competir com o outro. Viver nem sempre é ganhar, como a gente vê num jogo. Tem jogos inacabados, inacabantes também, que é como a gente vê na vida. E existe, sim, momentos que a gente vai vencer o jogo. Mas isso não quer dizer que isso é uma superioridade física, habilidosa ou intelectual. Não. Ela é colaborativa. Desde que a vitória sirva para fermentar o todo com o que levou a essa vitória, então ela é sempre colaborativa. E analisar esses fatores que interligam, né? Esses autores, né? Huizinga, Piaget, Silvio Galo, nessa abordagem do lúdico no ensino da filosofia. Obrigado. Nós que agradecemos, professor Mauro, né? Ótima temática e muito instigante, né? Para a gente pensar essa prática, né? Da filosofia, digamos, como matéria de ensino, o conteúdo curricular, né? E na sala de aula. E essa questão do lúdico, realmente, ela a gente pode dizer, ela não é um tema clássico, né, da filosofia, relativamente recente, que os profissionais do ensino de filosofia na escola têm se atentado para esse tipo de abordagem, né? E é ótimo que o senhor tenha se aventurado nessa trilha e
e, pelo visto, trazendo aí bastante contribuição para esse debate, né? Então, eu queria até iniciar os nossos 10 minutos agora de debate, já abrindo, trazendo uma questão é um tema que, na verdade, eu queria ouvi-lo mais, se possível, trazer algum exemplo da sua experiência concreta, dessa relação do lúdico, né, e o rigor filosófico em sala de aula, né, porque a filosofia, às vezes, espanta, porque ela, para muitos, né, tem um certo senso comum, dada a sua rigorosidade, a sua dificuldade, né? A filosofia para poucos, né? Eu dizia Platão já isso, né? Mas muitos hoje têm essa ideia em sala de aula, quando você pergunta, né? Ah, eu acho uma coisa muito difícil. Mas você pergunta, você já leu algum texto filosófico? Não. E como é que você pode achar que é difícil? Mas a gente sabe, para levar uma vida de estudo filosófico, ela realmente é muito exigente, né? Sobretudo, algumas leituras mais do que outras, mas ela tem. E aí, vem para os adolescentes e fala, vamos trabalhar com lúdica e filosofia. A impressão que dá, olhando de fora, né, no primeiro momento, há uma certa estranheza, parece uma contradição em termos, lúdico e filosofia na sala de aula, né? E aí, queria que se explorasse um pouco essa aparente contradição, que a gente sabe que não é, né? Depende de como for, mas eu tenho certeza que, jogando isso em nível nacional, alguns profissionais da área, e até quem não é da área, poderia até rotular de uma contradição em termos. Ou é lúdico ou é filosofia. Então, como que o senhor tem lidado com isso? Tem alguma experiência aí, né, nesse campo, para contribuir também mais com o debate? E aí, abro já para os demais colegas, né, que queiram fazer também aí as suas considerações, para que aí o professor Mauro possa, em bloco, trazer a sua abordagem. Alguém mais? Só queria, quando eu dava aula de filosofia, eu também sentia que era desprestigiado, né? Colocavam a sexta aula, nas escolas que eu trabalhava, sexta aula, meio-dia e pouco, né? Então, assim, os alunos também não se interessavam muito por esse horário para filosofar, ainda mais com fome, né? Eu penso, aqui, só para contribuir, né? Eu penso que nunca vai ser prestigiado, professor André. O professor André colocou aí. É papel, eu acho que a gente realmente tem que lutar. Eu acho que a área da educação também passa por isso. Eu trabalho num curso, trabalho na universidade que eu dou aula, um curso de ciência e matemática e educação, também na pedagogia, e eu vejo que a educação também, às vezes, é desprestigiada em detrimento de algumas áreas. Eu acho que a questão da ludicidade, ela é muito importante, ela é nossa, né? É humana. A gente precisa dela, a gente é lúdico, porque o movimento faz parte do nosso corpo, e eu penso que usar atividades lúdicas é uma porta de abertura. A arte, você usar a arte, é uma porta de abertura, para que a gente entre e aprofunde nesse conhecimento filosófico. Né? Não abusar de metodologias ativas e achar que isso, como a BNCC traz, que isso traz, já atinge os nossos objetivos, né, do conhecimento. Não é verdade, a gente sabe que só com metodologias ativas a gente não consegue, fica no raso, né, mas eu penso que não é contraditória. A gente pode utilizar como metodologia inicial para abrir as portas para a reflexão filosófica. Muito bom. Mais alguém?
Bom, acho que não. Então, professor Mauro, aí suas considerações, então. Muito obrigado. Primeiro vou me reportar à professora Francione, depois eu posso falar das minhas experiências mais exitosas, professor Dalton. Eu acredito que aquilo que a gente quer ser é o que nós já somos em potência. Nós queremos ser felizes, nós queremos aprender bem, nós não queremos sofrer, nós não queremos sentir dor. Então, acredito que o lúdico nos coloca nessa direção, que nós podemos ser felizes, apesar de todo esse pano da realidade ser tão pesado. Nós podemos aprender, mesmo que isso decorra um esforço prazeroso, como jogar, um cansaço depois de tudo isso. O que fica juntamente com o cansaço? O que eu aprendi, vou praticar. Então, eu concordo com o Ruizinho. Quando leio o Homo Ludens de Ruizinho, eu fico fascinado. O Homo Ludens que vive em mim me define profundamente como humano, como um ser que não se perde do Homo sapiens e nem do Homo Ludens, mas que é ilumina todas essas realidades a partir daquilo que eu sou mais levemente. Então, o lúdico torna essa distância entre a filosofia tão pesada, tão antiga, tão clássica, e o aprendizado mais leve, uma distância mais leve, um distanciamento, uma abordagem mais leve. E é possível eu ser tudo isso que eu quero, ser feliz, sentir prazer, sorrir, aprender, ensinar. E agora, eu preciso aprofundar isso, é por isso que eu estou lendo mais, né? Eu preciso pesquisar, conhecer, fundamentar, de fato, não para fechar a questão, mas para contribuir no sentido de que essa atividade esportivamente positiva e responsável na sala de aula contribui, sim, para desenvolvimento de pensamento, aprendizado, socialização, humanização. Contribui. A gente vive jogando, competindo. Então, isso tudo pode, sim, nos colocar na direção certa do que nós somos. Professor Dalton, olha, algumas aulas, eu digo para o senhor com muita sinceridade, nem toda turma tem uma resposta tão positiva a respeito das atividades que eu proponho. Tem turmas que são terreno fértil. Depende muito das pessoas que estão ali. E há outras que eu não consigo, mas, razoavelmente, eu realizo alguma coisa interessante. Mas, digo assim, por exemplo, quando a ideologia, quando eu peço para eles realizarem uma pesquisa a respeito das músicas que eles ouvem hoje, o que existe na maneira de pensar ideologicamente, na partir do que é a ideologia, um conjunto de ideias e tal, que refletem numa... E cada grupo, não dá para fazer individualmente cada um, mas grupo, trazem uma música, realizam a música desafinadamente. Alguns sabem tocar, outros não, mas quando eles trazem essa música com esse conteúdo ideológico, digamos, que expressa uma maneira de pensar, de posicionar sobre a vida, isso é interessantíssimo nessa aula. A aula não termina. Então, algumas pessoas têm algumas turmas têm que ficar para a próxima aula. E o professor, o tempo acabou. E outra atividade que eu estava... Assim, a respeito das falácias. Sempre com música. Uma música que simplesmente não fala nada. Que não diz nada. Que é simplesmente falácia, que parece uma coisa bonita, mas não é. E quando eles vão... Interessante, inteligente, mas não é. E quando eles trazem e executam essas músicas na sala, além de engraçado, gera uma compreensão do que é falar sem argumento nenhum. Como dizia o professor André, né? Um criticismo sem nenhum embasamento. Uma crítica até agressiva sem nenhum conhecimento do que seja. Então, quando isso é trazido de forma musical para a sala de aula, é muito interessante. E tentei, não tive nem tempo, com algumas turmas, realizar o jogo dos filósofos que eu tive contato com esse trabalho dos professores do Rio de Janeiro, um jogo de tabuleiro, mas vi algumas coisas em vídeo que seria interessante realizar. Um tipo de gincana, competição entre grupos na sala de aula, com perguntas e respostas com determinados filósofos e período da filosofia. Seria muito interessante, uma coisa que eu pretendo fazer. Não sei se respondi. Não, sim, muito bom, né? Eu vejo assim muito potencial, né,
nessa possibilidade, e se dá para, dependendo, lógico, como você falou, a questão da turma, né? Mas dependendo também, como a professora Francione falou, do horário que coloca a turma, meio-dia ou muito cedo, né? Tipo... tem esses elementos aí que são determinantes, sim. 7 horas da manhã na segunda ou 10 horas da noite na sexta. Aí não dá certo. 9 horas da noite. Mas eu acho que há um potencial, até porque a juventude, adolescente, jovens, né, ensino médio, em especial também, a questão lúdica é muito forte, né? Ainda é muito forte, e a filosofia partir dessa realidade social presente, né, da juventude, e a partir dali, né, de dentro do seu próprio mundo, do seu próprio contexto, uma vez que a filosofia vive conosco, né, em todos os setores da vida, não é difícil, com um olhar relativamente atento, pensar situações do cotidiano e do contexto social onde que essa juventude se localiza, e dali tirar reflexões, né, categorias filosóficas para pensar esse próprio mundo, né? E o lúdico contribui demais para isso. Ele dá ganchos, às vezes, insights na hora ali, inconscientes, né? E que o professor atento vai conseguir, peraí, aqui tem um negócio, vamos parar e pensar nisso aí, né? E aí, eu acho, considero bastante interessante, acredito que todos aqui, os demais, pensem assim também. Professor? Oi? E outra coisa, assim, o fato de nós amadurecermos tanto, fisicamente, intelectualmente, emocionalmente, sexualmente, todos os meios possíveis, a gente não precisa deixar de ser o lúdico, o homo ludens que nós sempre fomos. E vamos, senão, perde leveza, perde-se alegria, oportunidades de abertura para tantas coisas prazerosas ou dolorosas que contribuem para que nós cheguemos a ser o que nós podemos. Eu vejo assim. Professor Mauro, rapidamente. Eu lembro que quando eu comecei a lecionar filosofia em 2009, foi 2009. O ano era 2009. Era uma escola privada, uma escola pequena, uma turma de terceiro ano. Inclusive, uma das minhas alunas, eu conversei recentemente, já terminou o mestrado em nutrição. E eu lembro que nessa época, o horário era de 10h40 a 11h30. E o que eu fazia? 20 minutos era aula e o restante era para eles ficarem à vontade. Eles traziam violão, traziam percussão e fazia aquele show. E eu lembro que eu trabalhando justamente essa questão do ser, eu trouxe para eles, inclusive dei para cada um, para quem não cantava, não tocava instrumento, dei a letra da música do Lulu Santos, Como Uma Onda. E a partir daí... Eu também trabalho essa música com Heráclito. Heráclito, é isso. E a partir daí, e quando foi na aula, se lembra quando foi na aula seguinte, trabalhamos titãs, que não, o que não pode ser que não, é o que não pode ser que não é, e isso eles adoravam. Então, trabalhar o lúdico, né, dependendo de como você instrumentaliza isso, de como você trabalha, da estratégia que você bola, dá certo demais.